todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu Folhas. Hoje eu venho fazer o wrap-up do mês de julho, que foi miserável. Eu li uns míseros 3 livros, o que comparado com outros meses é muito mau. Mas tem uma boa justificação. Julho é um mês de avaliações, é um mês de reuniões de pais, é um mês que antecede as férias e, portanto, é um mês em que já toda a gente está farta. Eu estou um bocado farta de ler. Tanto que a pilha de livros à procura de uma casa não para de crescer. Eu apetece-me despachar isto tudo. E como não tenho tempo para ler, estou a ser muito mais rigorosa relativamente àquilo que é para manter e àquilo que é para ir. Mas, sem mais alonganços, vou-vos mostrar então os 3 livrinhos que li durante o mês de julho. Não estão por uma ordem específica, mas houve para aqui, posso-vos já adiantar, grandes surpresas e grandes desilusões, portanto, bora lá. O primeiro livro que eu tenho para vos mostrar foi-me cedido pela Suma e é então o livro O Céu é Nosso, de Luke Allnut. E este livro foi uma grande surpresa. Eu dei-lhe 3 estrelas no Goodreads, eu gostei dele assim, são 3 estrelas bem gordinhas, atenção. Não seria à partida o tipo de livro que eu compraria numa livraria, assim, o tipo de livro que eu pegaria por iniciativa própria por ler, portanto, mais uma vez obrigada à editora pelo envio. Mas custou-me muito a entrar nesta história, muito, precisamente por não ser o tipo de livro que eu gosto de ler, nem por eu gostar assim muito da temática. Muito resumidamente, este livro conta-nos a história do Rob e da Anna, que são um casal que tem um filho de 5 anos, penso eu, que é o Jack. Um dia descobrem que há um problema com o filho deles e as coisas mudam radicalmente a partir daí, não só na relação que têm um com o outro, mas na relação que têm para com o filho, enfim. Pela sinopse, que eu vou deixar aqui em baixo, depois vocês podem ver se quiserem. A sinopse dá-nos logo a entender que as coisas vão correr mal, que, enfim, que vai ser um livro pesado e com uma temática pesada. E sem querer spoiler quem está a ver e quem possa ter interesse em ler este livro, mas já spoilando, até porque aqui nas bananas tem informação acerca disto, é um livro sobre cancro. Só que eu não queria dizer às pessoas que é um livro sobre cancro, porque eu acho que isto limita muito as pessoas na escolha do livro. A mim pessoalmente limita-me, eu não gosto de ler livros sobre a temática do cancro e, portanto, à partida, eu não leria este livro. Mas é um livro sobre cancro e é um livro sobre uma criança com cancro e sobre os pais de uma criança com cancro e, enfim, e tudo o que daí advém. Foi uma agradável surpresa, porque eu não esperava que esta temática me agarrasse assim tanto, talvez por ser com uma criança me tenha tocado muito mesmo. Eu chorei as pedrinhas todas da calçada que havia para chorar, eu chorei de abirranho nos transportes públicos, como já não acontecia há algum tempo. Este livro toca e toca mesmo muito. O escritor tem assim uma capacidade muito boa de, com as suas descrições e com a forma como nos vai contando a história, tocar-nos assim bem na ferida. Ajuda a ser uma criança que está doente, de facto, ajuda. E ajuda a ter uma criança em casa também. E a pessoa acaba por se pôr um bocadinho nos sapatos do outro e imaginar como seria se fosse connosco. É péssimo. E este livro tem aqui algumas passagens, especialmente mais para o final, que marcam mesmo uma pessoa. Então, sim, eu recomendo. Se é o tipo de temática que vocês até gostam de ler, claro que recomendo. Mas é pesadinho, é pesadote. Mas pronto, dei-lhe 3 estrelas no Goodreads, bem gordinhas, e mais uma vez obrigada pelo envio do livro. Um livro que tenho para vos mostrar, eu já não tenho certeza se me foi enviado pela editora ou se eu acabei por comprar. Eu acho que eu acabei por comprar. E é então o livro O Homem nas Sombras, de Phoebe Locke. E infelizmente este livro não me encheu as medidas e acabou por me desiludir um bocado. Porque não é mesmo nada daquilo que eu estava à espera, porque ele tem assim uma base até bastante interessante e que me cativou logo assim que eu li a sinopse e daí eu ter comprado o livro. Eu acho que comprei o livro. Que é a ideia então de uma lenda urbana ganhar vida, não é? A ideia aqui neste livro é de que há uma personagem, que é o Tallman,
que é assim uma espécie de lenda urbana. Ele supostamente rapta crianças e acaba por as matar. É assim uma coisa um bocado assustadora. E eu pensei, este livro vai de certeza trazer esta personagem assim ao de cima e vai ser um livro extremamente assustador. E não foi, infelizmente, porque este livro, aquilo que aborda é o outro lado. Aborda então um grupinho de mulheres adultas que foram influenciadas então na sua infância por esta lenda do Tall Man e a forma como o mesmo moldou as vidas delas já em adultas. E o que acontece com as suas filhas. E por aí, sem querer spoiler ninguém, desiludiu-me, porque de facto eu achava que íamos ter um Tall Man realmente ativo na história. Estão a ver, assim, sei lá, assim uma coisa mesmo, há filme de terror. E não, temos a ideia está ali por trás, mas depois na prática não acontece. E isso acabou por me desiludir. O final também achei assim um bocado fantasioso e meio rebuscado, portanto não, desiludiu-me. Dei-lhe 2 estrelas no Goodreads e foi a desilusão destes 3 livros lidos durante o mês de julho. O próximo livro que eu tenho para vos mostrar e o último livro lido durante o mês, não necessariamente por esta ordem, porque não foi o último livro lido durante o mês, foi o penúltimo, foi a maior surpresa. E antes que se comecem a rir por eu ter gostado assim tanto deste livro, eu dei-lhe 4 estrelas, muito gordas no Goodreads. O livro tem assim uma temática, tem assim algumas questões assim até fortes. E eu acho que foi por isso que eu gostei tanto dele, porque obriga à reflexão, apesar de ser um bocado ranhoso. E é então o livro Sozinhos na Ilha, de Tracy Carvis Graves. Há uns anos que eu tinha este livro nas estantes por ler. E numa daquelas manhãs antes de sair do trabalho, em que eu estou aqui a vestir-me, porque eu visto-me na biblioteca. A minha biblioteca é o meu closet. E eu estava a olhar para a estante e pensei, preciso de levar um livro comigo e tirei este. Tirei um dos livros que está há mais anos por ler na minha estante e surpreendeu-me muito. Terá sido o livro que mais me surpreendeu nos últimos tempos. Porque me fez pensar e me fez debater algumas questões com algumas amigas. Quando eu comecei a ler isto conta-nos a história de uma mulher e de um miúdo de 16 anos, uma mulher de 30 e um miúdo de 16 anos que têm um acidente de avião e ficam então presos numa ilha deserta, à espera de que apareça alguém para os salvar. E conta-nos então a história de como eles se vão conhecendo, conta-nos a história da sobrevivência deles, tudo aquilo que eles têm que fazer para sobreviver, desde caçar, desde aprender a fazer fogueiras, a construir abrigos, enfim. Já todos vimos filmes sobre esta temática e já todos conhecemos histórias deste género, portanto nesse aspecto não é surpresa nenhuma. O elemento interessante neste livro é que, sendo que isto é um romance, eles embrulham-se. Eu, quando comecei a ler isto, até questionei se isto ia ser um livro em que uma mulher de 30 anos se envolvia com um miúdo de 16, porque eu não sei se eu era capaz de ler isso. Mas não, quer dizer, é e não é, porque na prática, apesar de eles se embrulharem um com o outro, ele já não tem 16 anos quando isso acontece, ele já tem 18 ou 19 anos e ela por aí. Continua a ser estranho, um bocadinho. E foi isto que levou a um certo debate com algumas amigas, porque eu percebi logo, quando algumas me disseram que não tinham gostado deste livro, eu percebi logo que o problema teria sido a idade das personagens. Mas não é justo. E não é justo, porque para a maioria das pessoas, se a situação fosse inversa, não teria feito tanta confusão. E isto não é justo. Porquê é que não faz confusão à sociedade no geral ver um homem mais velho com uma miúda nova, apesar de toda a gente olhar para a miúda nova e dizer que ela é interesseira, que ela está com ele por algum motivo, mas faz muita impressão se for o contrário, se for uma mulher mais velha com um miúdo mais novo. Porquê? Não é justo, não é justo, porque, pronto, enfim, aqui há outras circunstâncias atenuantes, mas não é justo, no geral não é justo. E o que é que define, isto foi outra questão que nós debatemos, o que é que define, aliás, não debatemos, mas devemos debater. O que é que define então a maioridade de uma pessoa e a maturidade de uma pessoa? Porque é que os 16 anos são assim tão diferentes dos 18 anos? Não são.
Atenção que não estou de todo a incentivar este tipo de coisas, não estou toda a dizer que é aceitável, apenas que, de facto, devíamos pensar neste tipo de coisas. Porque é que aos 16 anos não pode e aos 18 de repente já é ok, porque já perante a lei já é ok. Quem é que define o que é aceitável e o que é que não é? Porque é que aos 18 pode ser e aos 17 não? Se pensarmos naquilo que define numa mulher a nível do corpo, quando é que ela já é mulher, então é quando ela tem o período, pela primeira vez. E sendo que isto acontece aos 12, 13 anos, e se calhar todas nos lembramos que as nossas mães vieram ter connosco a ter aquela conversa do agora já és uma mulher e podes ter filhos, e isso marca-nos. Portanto, se eu já sou uma mulher aos 12 anos porque já tenho o período e já posso ter filhos aos 12 anos, então à partida seria aceitável que aos 12 anos eu tivesse sexo, mas não é. Então porquê é que, no caso dos rapazes, não é aceitável? Estão a perceber? Eu não estou a tentar justificar isto, nem a tentar que isto se torne aceitável na cabeça das pessoas, mas apenas a tentar que a gente debata este tipo de coisas, porque de facto, e ao longo da história, depois de, enfim, cá para o final, spoiler, este livro já é muito velho, eles saírem da ilha, desculpem, as pessoas ao redor deles continuam a bater na cabeça desta mulher e a ser extremamente injustos com ela. No geral é toda a gente muito injusto e toda a gente acha que foi ela que se aproveitou do coitadinho, mas ninguém faz o mesmo para com ele. E isto não é justo. Mas enfim, gostei muito deste livro. Dei-lhe 4 estrelas no Goodreads. Aconselho a todos a leitura e aconselho a todos a reflexão. E se quiserem, escrevam cá em baixo e vamos debater esta questão. Porque de facto é algo que me faz alguma confusão. Porque é que, ao contrário, é aceitável, mas se for uma mulher não é? Porque é que aos 17 não pode, aos 18 pode? Porque é que aos 30 não pode, mas se tivesse 25 podia? É isto. Foram estes os 3 livros que eu li durante o mês de junho. Foi um bocadinho fracote, digo-vos, foi um bocado fraco. Estou de facto muito cansada e acho que estou a ler já há umas 2 semanas um romance e que não anda, eu não estou a conseguir entrar na história, enfim. Mas já estou de férias, portanto... E pronto, até ao próximo vídeo do Mel Folhas. Tchau!